Então, gente, hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. Como vocês podem ver aqui no fixado, eu tô gravando agora meio que um workshop, né, uma super aula de delineado gráfico, onde a gente vai fazer aquele delineado da Ariana Grande que ela fez no clipe de Rain On Me, foi com a Lady Gaga, né? E aí um monte de gente me marcou nesse vídeo, falou: Bi, olha, um delineado parecido com o que você faz. E aí eu vou fazer hoje o delineado super parecido com o dela, bem inspirado naquela vibe. Só que eu não vou falar diretamente com vocês aqui. Vou falar pra frente, aqui tem uma câmera bem aqui na minha frente, porque eu vou gravar tudo pro YouTube. Então esse vídeo, esse workshop completo vai ficar disponível lá no YouTube pra vocês verem, tá? Mas vocês vão ver aqui em primeira mão tudo que eu vou falar. E vocês podem também reproduzir a maquiagem, me marcar e tal, beleza? Então vamos começar. O que é o delineado gráfico? No que consiste o delineado gráfico? Então, delineado é tudo aquilo que basicamente delineia, né? É uma linha que a gente usa por cima dos olhos ou aqui na área da pálpebra. E o delineado gráfico, nada mais, nada menos do que uma linha de forma gráfica. Então a gente tem vários tipos de delineado gráfico. É muito assim, de usar a criatividade. Você usa a sua expressão artística, você se expressa, pode usar todas as cores, todos os formatos. A questão do delineado gráfico, ele não é uma técnica, mas ele é um conceito. Então tem vários tipos de delineado gráfico. Tem aqueles que vêm aqui em cima, tem o delineado aberto, enfim. Geométricos, etc, etc. Hoje a gente vai fazer o delineado que eu chamo de delineado duplo, onde a gente faz um delineado comum e um aqui em cima da pálpebra. Primeiramente, vamos começar com a pele. No clipe da Ariana Grande, com a Lady Gaga, ela tá com uma pele bem leve, bem glow, e eu tô doida pra trazer esse conceito pra cá. Então a gente vai começar hidratando a nossa pele. Eu vou usar um hidratante em gel. Passar por todo o rosto. E espalha delicadamente por todo o rosto. Como a gente vai fazer uma pele glow, é muito importante que a pele esteja bem hidratada, porque isso também vai ajudar a dar o glow. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre delineado gráfico, coloca aqui que eu já vou respondendo também. Prontinho. Hidratante aplicado e agora a gente vai aplicar o primer. O primer que eu vou usar é um primer bem baratinho, na verdade, da Ruby Rose, o Studio Perfect. E eu acho que ele cria uma camada legal em cima da pele e ele cobre bem os meus poros. Apesar de não gostar muito dos produtos de pele da Ruby Rose, esse aqui me surpreendeu bastante. Então eu vou passar... Opa! Me surpreendeu tanto que tá quase acabando. Vou aplicar um pouquinho. Opa! Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí eu vou espalhar, principalmente nas áreas mais críticas da minha pele, onde eu tenho mais poros, onde eu tenho esses buraquinhos de catapora, linhas finas, etc. E eu aplico... Eu aplico empurrando de leve. Não com muita força, para não tirar o produto que a gente colocou embaixo, mas também aplicando uma leve força. Tem que ser algo bem de levinho. Vou passar aqui um pouquinho na testa, esse excesso. E eu vou bem nas linhas finas, empurrando para entrar nas linhas.
Prontinho. Apliquei o primer, vou deixar aqui só a pele absorver um pouquinho, ele assentar. E é muito importante isso quando a gente vai fazer tanto uma maquiagem leve quanto uma maquiagem reboco. É a gente deixar todos os produtos terem um tempo para assentar na pele, porque fica com um aspecto muito mais bonito depois. Antes de usar a base, eu vou usar esse iluminador da Becca, que ele é meio um creme. E eu vou usar só nas áreas onde eu gosto de um iluminado melhor, um iluminado mais forte, que seria aqui. Eu só vou aplicar bem de leve, porque como eu já passei o primer, pra não dar nenhum problema. Já dá um brilho muito bonito. Do outro lado também. Eu gostei muito da pele da Ariana Grande nesse clipe. Achei que ficou bem glow, ficou um glow bonito, bem natural. Nem parece que ela tá usando nada na pele. Arco do Cupido, queixo, narizinho. E vou passar também um pouquinho aqui na testa. Prontinho. Agora a gente vai vir com a base. E qual base que eu vou usar? Bom, eu vou misturar duas bases. Essa base aqui da Miss Larry, que por incrível que pareça é uma das minhas favoritas, mas custou apenas R$10. E essa base aqui da Candice Berenice. Por que que eu vou indicar essas duas? Essa aqui eu não costumo indicar porque ela não tem pra todos os tipos de pele, então a gente já elimina, né, da nossa vida. Mas essa aqui da Candice Berenice, ela tem pra todos os tipos de pele, todos os subtons de pele, todas as cores, super inclusiva. E essa base é maravilhosa, só que ela tá um pouco clara pra mim, então eu vou misturar as duas. E as duas são bases hidratantes, bases pra pele madura, que a gente chama. Essa aqui já tá bem no finalzinho. Então eu vou aplicar. Esse primer da Ruby Rose, eu sinto que ele conversa muito bem com essa base. Mas eu acho que ele não conversa bem com base mate, não sei porquê. Acho que é por causa da fórmula, assim. Mas com essa base ele fica maravilhoso, deixa a pele lindíssima. E agora um pouquinho da base hidratante da Candice Berenice, só pra igualar a cor. Meio que de base no rosto. Mas a gente vai já espalhar isso, vai ficar ok. Tá, e agora, como a gente quer uma base, uma aplicação de base bem leve, bem natural, bem garota, a gente vai usar a esponjinha umedecida e vamos aplicar isso aqui, dando batidinhas. A esponjinha eu vejo muita gente usando, arrastando o produto, achando que vai ficar bom, mas gente, o segredo aqui é você dar batidinha, porque se você arrasta esse produto, você tira tudo que tinha embaixo. E olha quanta coisa a gente já botou embaixo. Botamos hidratante, primer, iluminador. Então é muito importante que você seja muito delicada aqui. Sempre dando batidinha. Perguntaram se eu treino a make antes de reproduzir. Então, às vezes sim, às vezes não. Nesse caso eu não treinei, porque eu já tô meio que acostumada a fazer esses delineados. Na verdade, quando ela lançou esse vídeo, muita gente me mandou mensagem, me mandou o vídeo falando: Bia, o maquiador da Ariana te imitou. Olha, ele viu teus vídeos. E aí eu já meio que tô acostumada a fazer esse tipo de delineado. Nunca fiz um branco, então vocês vão aqui acompanhar comigo em primeira mão. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Sigo aqui, ó, dando batidinhas.
cobrir a pele inteira. Nunca se esquecer de usar um pouquinho no pescoço, tá? É muito importante. Eu vejo que muita gente não se atenta a isso, mas mesmo que a base esteja da cor do seu pescoço, é importante descer. E ó, como eu passei o hidratante por baixo e essa base já é hidratante, a minha pele tá com aspecto de molhada. E isso é bom, é o que a gente gosta. É exatamente a imagem, né, que eu queria, a sensação que eu queria passar pra essa maquiagem. Até porque o nome da música é Rain On Me, que é chovendo em mim, chuva em mim. Então, ela aparece com o cabelo meio molhado, com a pele bem glow, com esse aspecto de molhado mesmo. Mas claro, eu vou aceitar um pouquinho, porque quem mora em lugares quentes, olha pra uma pele assim, molhadinha, fica agoniado, né? Base aplicada. A diferença que já faz, né? Botar um antes e depois aqui, meu Deus do céu. E agora eu vou vir com o meu pó compacto. Por que eu não vou usar um pó solto? Porque além de selar a minha pele, eu também quero acrescentar um pouquinho de cobertura, então eu vou usar um pó compacto aqui. Esse aqui já tá no finalmente. Mas vamos lá. Olho um pouquinho pra cima e espalho. E aí eu venho com o pó. Pra quê? Pra não marcar as linhas finas. Já selou bem. Olha a diferença de onde tá selado e de onde não tá selado. Dá pra entender que esse aqui tá bem mais brilhoso do que esse? Agora vamos selar o outro lado também. Espalha nas linhas finas e matifica. Além de matificar aqui nos olhos, eu vou matificar também aqui no nariz. E aqui ao redor da boca. E aí, onde eu já passei, onde eu queria acrescentar mais cobertura, eu vou vir com o meu pó solto agora. Eu gosto muito de usar pó compacto e pó solto juntos. E aí, vou vir com o meu pó solto e aplico no resto do rosto. Beleza. Base pronta. Selada já, tudo certo. E agora a gente vai vir pra minha parte favorita. Quando a gente passa a base, o que acontece? A gente uniformiza o tom da pele. Então, a nossa pele, normalmente, ela tem várias cores, tem vários tons. Aqui pode ser mais escuro, ao redor pode ser mais claro. A gente passa a base justamente para deixar tudo uniforme. E aí, isso acaba que tira as sombras do rosto. Então a gente fica sem sombra. E o que a gente usa para devolver essas sombras pro rosto? Contorno, que a gente ama. A minha parte favorita da maquiagem é o contorno. Nesse clipe, a Ariana, eu sinto que ela não tá com o contorno tão marcado, justamente para dar essa impressão de pele mais natural, molhadinha e tal. Então eu não vou usar um contorno muito forte, eu vou vir com só um pouquinho no pincel e vou aplicando nas áreas onde naturalmente já faz sombra no meu rosto. Nada muito marcado, bem dia a dia mesmo. Perguntaram aqui se eu vou salvar a live. Sim, na verdade eu tô gravando agora e vai ficar disponível no YouTube com uma qualidade maravilhosa, daquele jeito pra vocês. E eu vou usar aqui do ouvido até a boca, eu só não vou chegar na boca, mas é na direção do ouvido à boca. Um pouquinho na testa.
E eu vou usar aqui em todo o contorno do meu rosto. Aqui embaixo também eu gosto. E já dá uma super diferença, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Já obedecendo a sombra natural do meu rosto. Então não tô usando aqui nenhum truque. Nada de novo. Só pra dar a impressão de sombra mesmo, das sombras naturais, que a base tira. Você prefere contorno em pó ou cremoso? Essa pergunta é muito legal. Eu, pessoalmente, prefiro contorno em pó. Mas contorno cremoso é muito interessante para você usar, principalmente se você quiser uma make com uma durabilidade muito alta. O contorno cremoso, tudo que é cremoso que a gente passa na nossa pele, ele tende a durar mais. E até numa maquiagem assim mais dia a dia, era bom eu estar usando um contorno cremoso também. Só que eu não gosto muito de usar muita coisa cremosa na pele, principalmente quando é algo cremoso que não seca. Então eu prefiro vir direto com pó. Até porque estou fazendo maquiagem somente para ficar em casa. Mas se você for fazer uma maquiagem para sair, para ir para a noite, é bom usar um contorno em creme e em cima um contorno em pó. Que além dele ficar um pouco mais forte, ele dura bem mais tempo. Agora o contorno do nariz, eu passo aqui no pincel, amasso o pincelzinho para deixar bem retinho e venho aqui no meu nariz. Lembrando de não ir até o final, o contorno do nariz a gente tem que fazer uma linha só. Essa parte do nariz aqui, onde entra em contato com a bochecha, a gente não passa o contorno, porque dá a impressão que o nariz é maior. Então a ideia é só fazer uma linha escura aqui, como se fosse uma sombra, que é justamente essa ideia que o contorno traz. E aqui nessa área próxima à bochecha, a gente ilumina. Então a gente passa corretivo ou pó para deixar um pouco mais claro. E aqui embaixo do nariz também para dar aquela arrebitada. Prontinho. Ah, também gosto de usar embaixo da boca para dar uma aumentada nos lábios. Porque Deus não me favoreceu com lábios. Tá bom. E agora, uma das minhas partes favoritas também, o blush. Como ela tá nessa vibe Ariana, né, no clipe bem natural, eu vou usar um blush um pouco mais cor de pêssego, que eu acho que combina mais com a minha pele. Mas é muito de tom de pele da sua preferência também. Eu amo o blush pêssego. E eu vou tentar unir esse blush ao máximo com o contorno. É um blush com cintilância, então ele já dá uma iluminada legal, que eu gosto bastante também. Mas a gente tem que ter cuidado ao passar blush com luminância, é porque toda vez que é luz, realça, né? Todo brilho realça. Então se você tem alguma espinha nessa área, não é muito recomendado, porque ele vai realçar as imperfeições que você tem nessa área. Se você não se incomoda, pode botar, fica lindo. Eu gosto muito do blush cor de pêssego, mais alaranjado, porque ele dá uma impressão de que você acabou de voltar da praia, tá queimadinho, pegou um sol, fica bem bonito. Claro, pro meu tipo de pele, que é uma pele média, com um subtom alaranjado, amarelado também.
a seguinte, não tem problema passar muito blush, muito contorno. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a sua pele vai absorvendo. Então, boa parte desse blush, desse contorno, vai ser absorvido pela pele e vai sumir. Então, por isso que você faz a maquiagem, logo depois não tem mais maquiagem no seu rosto. Então, é bom fazer um pouco mais forte para que conforme o dia for passando, né, as horas forem passando, você continuar com aquela pele maravilhosa. Feito isso, blush, contorno, agora vamos para o iluminador. Eu vou usar também o iluminador da Ruby Rose. E vou usar esse tomzinho branco. Esse branco eu vou misturar com esse rosinha aqui, pra ficar bem na vibe do pink. Naquelas áreas, ponto alto do rosto. Sistemático, focinho aqui da sobrancelha. Sistemático. Ó, antes de eu colocar o iluminador, ele já estava iluminado. Por quê? Porque eu coloquei o iluminador por baixo da base. E como a base não tem alta cobertura, ele estava brilhando. Então, se eu não quisesse passar iluminador, eu não precisaria. Mas a gente gosta de brilho, então pode passar iluminador. No queixo também eu gosto muito de passar. E no arco do cupido e no nariz eu gosto de usar com o dedo mesmo, porque eu acho que fica mais certinho do jeito que eu gosto. Vou usar o branco e eu venho aqui na pontinha e deixo essa bolinha, que também vai dar um efeito de que o nosso nariz é um pouco mais fino. Aqui em cima, onde ele se une com a testa, eu também gosto de fazer. É como se fosse um ponto de exclamação. Então aqui em cima a gente faz uma linha e aqui embaixo a gente faz um pontinho. Um ponto de exclamação no nariz. E aqui também no arco do cupido. Pronto, pele feita. E agora a gente vai para a sobrancelha. A sobrancelha dela no clipe tá bem feitinha, bem do jeito que eu gosto, e é o que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que eu vou fazer, a minha sobrancelha está feita, como vocês podem ver, então o formato dela já tá bem legal. Eu vou só pentear pra ela ficar num bom formato também. Aqui na frente eu gosto de pentear pra cima e aqui pros lados, seguindo a ordem natural dos pelos. Vou usar uma sombra de sobrancelha. Vou usar o tom mais escuro, porque meu cabelinho é preto. E aí eu venho com um pincelzinho chanfrado e o que eu vou fazer? Minha sobrancelha já tá num bom formato, num formato que eu gosto. Eu vou passar uma linha por baixo. Então eu vou passar uma linha aqui, delimitando o formato que eu quero da minha sobrancelha. E aqui, a minha já tá no formato que eu gosto. Mas se você quiser, você pode ousar e fazer um formato diferente da sua sobrancelha. E aqui eu puxo um pouquinho mais pra baixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu pincelzinho de lado e vou esfumar pra cima essa linha. Muitas pessoas já gostam da sobrancelha assim, que já tá bom. Mas, como a sobrancelha da Ariana tá bem bonitinha, bem certinha, eu vou fazer a minha agora na parte de cima. Assim como eu fiz a linha na parte de baixo, eu vou fazer uma linha na parte de cima pra delimitar. E pronto. Temos uma sobrancelha. E aí o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui na frente, eu só vou com um pincel limpo mesmo, esfumando. Prontinho.
Você também pode usar essas cerdas aqui e dar uma penteada se você tiver os pelinhos maiores. Os meus, no caso, quase não aparecem. Mas eu também gosto de dar sempre uma penteada e me certificar que os pelos estão no lugar. E agora eu já vou fazer esse olho. Como vocês podem ver, a base, eu não selei a base aqui em cima do olho, né? Não passei pó. Então, o que aconteceu? Acumulou aqui nas minhas linhas. Quando vocês falam, Bia, a base acumulou nas minhas linhas, é isso aqui que acontece. Aqui uma ótima demonstração. Só que isso aqui acontece no resto do rosto, ou seja, aqui embaixo, na bolsinha que algumas pessoas têm embaixo dos olhos, no bigode chinês, a base ela fica acumulada e fica essas linhas de base no rosto. Então o que a gente vai fazer? A gente sempre espalha essas linhas. Isso pra você fazer na hora que você estiver aplicando a base, onde tiver linhas finas. Você espalha, você vem com o pó compacto, pó solto, e aperta, ó, pra ir selando. Não tem muito mais linha. Certo? E isso é uma técnica que você pode fazer no olho, embaixo, na bolsinha, embaixo dos olhos, que muita gente tem linhas finas. Em qualquer lugar que você tiver linhas finas, essa é a técnica. Primeiro você espalha para não ficar acumulado e depois você sela com pó. E prontinho. Mas agora vamos fazer o delineado gráfico. Para fazer esse delineado, eu vou usar esse BT Velvet branco da Bruna Tavares. Ele é como se fosse uma base de sombras, então ele é líquido, mas quando eu passo na pele, ele seca logo, não demora muito, ele seca e fica bem sequinho, ou seja, não transfere. Se você tiver o olho assim mais inchadinho e uma pálpebra encostar na outra, não tem problema, pode usar porque ele não transfere. Mas se você estiver usando um corretivo, alguma coisa do tipo, que também pode ser usada qualquer líquido, ou então até tinta branca pode ser que fique legal, é bom você selar com um pó branco depois. Tinta, sempre tinta facial, tá? Não vai me inventar de colocar tinta acrílica, tinta guache, porque isso é tóxico. E eu vou usar aqui pincel de delineado, né, gente? Na verdade, contar pra vocês, eu comprei pincel de unha, pincel de manicure, porque são bem fininhos e bem pequenininhos pra fazer delineado gráfico. Por quê? Porque vai ficar bem mais preciso. Quanto mais fininho o pincel, mais precisão você tem na hora de fazer o delineado. Então comprei esses pincéis de manicure e eu tô adorando, estão me auxiliando bastante. Eu vou usar esse, que é um pouquinho maior. E se prepara. Fazer um delineado assim pra uma parte tensa, até pra uma pessoa profissional. Pronto. Eu vou colocar aqui um pouquinho na minha mão, pra não ficar com a embalagem, que pode acabar atrapalhando. Pego um pouquinho aqui na minha mão e agora eu vou fazer o delineado comum. Vou pegar um pouquinho aqui no pincel. Eu olho pra baixo, isso facilita demais na hora de fazer o delineado. Se você fizer o delineado olhando pra cima, você não tem tanto controle do que você tá fazendo. Se você faz olhando pra baixo, você tem a visão da sua pálpebra inteira, então isso facilita demais. Vou dar o apoio da minha mão aqui no meu queixo. Eu gosto de começar o delineado da linha do meio do meu olho, depois eu puxo pra linha de dentro. Agora, fiz o meio, pego um pouquinho mais de produto e vou fazer a linha de dentro. Temos uma linha branca, já é um progresso. E agora a gente vai puxar um gatinho aqui. Como que a gente puxa o gatinho? Muita gente diz pra puxar em direção à sobrancelha. Só que assim, existem vários tipos e formatos de sobrancelha, então eu acho que isso não é uma técnica muito certa. Eu gosto de abrir os olhos e com os olhos abertos você puxa o gatinho até onde você achar que tá bom. Então eu gosto do meu delineado bem grande, bem espaçoso, porque a minha pálpebra tem bastante espaço. Então eu vou
falta só pegar produto. Pega um pouquinho mais de produto. Ó, puxei bastante. E aí, ó, eu venho fechando esse delineado. Fechei o delineado. Ele tá um pouco... Não tá muito uniforme, mas é porque tem umas partes que já secaram, umas partes que já estão secando. Então eu vou deixar ele secar um pouquinho pra poder deixar ele bem uniforme. Pronto. Agora tá bem uniforme. Vamos deixar secar um pouquinho, pra não correr o risco de carimbar quando a gente abrir o olho. Ele seca bem, mas a gente tem que dar o tempo pra ele secar. A gente não pode esperar que ele seque imediatamente, porque não é milagre também. Mas o delineado ficou top. E aí, o que tem o tchan do delineado da Ariana? É que ele tem a camada dupla aqui em cima. Ele tem um super delineado duplo. Então a gente vai fazer esse delineado também. E esse a gente tem que ter um devido cuidado. Por quê? Porque esse... Preste atenção, gente, foco. Esse delineado, se eu fizer muito perto do meu côncavo, quando eu abrir o olho, ele não vai aparecer. Ele vai sumir, porque o meu côncavo ele é um pouco fundo. Se você tem o olho inchadinho também, se você abre o olho e você faz ele muito aqui pra dentro, quando você abrir o olho ele vai sumir, não vai nem aparecer. E a gente não quer isso. Vocês podem ver que no clipe, quando a Ariana abre os olhos, fica bem à mostra o delineado dela. Então essa parte de cima a gente vai fazer com os olhos abertos. A gente olha de frente pro espelho e marca onde que vai ser. Ó, o meu vai ficar bem perto da sobrancelha, porque quando eu abro o olho eu quero que ele apareça. E aí eu vou fazendo um esboço de como eu quero esse delineado. Então, com o restinho do pincel sujo, eu venho desenhando. E aqui é meio instintivo. Eu só vou seguir as linhas do meu olho mesmo. Então, assim, aqui a gente tem o ossinho, né, do olho, que é mais alto. E aqui o ossinho vai abaixando. Então, eu não tô fazendo nenhuma técnica surreal. Eu só tô seguindo o próprio desenho do meu rosto, a própria linha dos meus olhos. Lembrando que isso aqui é só um esboço. O esboço você também pode fazer com um lápis branco, um lápis bege, que é mais fácil de tirar caso você erre. Aí eu pego só um pouquinho aqui no pincel e continuo fazendo meu esboço. E aí eu desço aqui e uno com o meu outro delineado. Nessa parte é que eu vejo muita gente errando, muita gente fazendo e fica meio estranho. Por quê? O que a gente tem que ter em mente? É que esse delineado de cima, ele vai ser como se fosse uma onda. Então ele desce, ele fica baixo, ele sobe, ele desce e ele vai pro ladinho. O que eu vejo muita gente fazendo? Ele sobe e ele desce redondo, acompanhando a sobrancelha, mas não é isso que a gente quer. Pra dar o efeito que a gente quer, ele tem que subir e descer e continuar acompanhando o delineado. Então a gente tem que ter esse osso aqui, ó, que é o osso do olho, né, o ossinho ali da sobrancelha, e a gente tem que descer um pouquinho até o côncavo pra depois continuar o nosso delineado.
Isso, depois que você começa a fazer com mais frequência, você começa a entender melhor o seu rosto. Pra gente fazer maquiagem é muito bom a gente conhecer o nosso rosto, a gente conhecer o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Facilita muito na hora de fazer qualquer coisa na maquiagem, principalmente o delineado. E agora eu peguei a quantidade, né, no pincel, uma quantidade boa, e vou fazer o delineado definitivo. Como ele é branco, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas camadas, porque vocês sabem que o pigmento branco ele é um pouco mais difícil de trabalhar. Olha o que eu falei pra vocês. A ideia é que quando eu abrisse os olhos, ele continuasse aparecendo. E aqui ele tá aparecendo. Então, cumprimos a nossa missão. Parte 1 foi feita. Agora, o delineado tá feito. O que a gente vai fazer é dar os detalhes. Eu sempre digo pra vocês que tudo tá no acabamento. Tudo são os detalhes. Em tudo que você faz, não só na maquiagem. Então aqui, agora, o básico já tá feito. O esqueleto tá pronto. A gente vai se atentar a deixar os detalhes bem bonitos. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar um pouco mais forte esse branco. E agora a gente tem que ter paciência para ir construindo a camada, vendo onde vai ficar uniforme e onde não ficou uniforme, e ajeitando mais grosso, mais fino, etc. Mas essa é a parte mais chatinha, mas também a parte mais importante, que é que vai fazer toda a diferença entre a sua maquiagem ficar com acabamento profissional e a das outras pessoas que fazem de qualquer jeito. Pincelzinho no lado certo. Já tá de um jeito que eu gosto, tá num acabamento que eu gosto bastante. E agora eu vou só ajeitar essa pontinha aqui e unir os dois corretamente. E aqui não tem muito problema não ficar perfeito, porque agora eu vou dar o bizu, tá? O pulo do gato pra vocês, do delineado. A gente vem com um pincel língua de gato, pode ser um pincel de corretivo, mas o importante é que ele seja reto, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente passa aqui. E deixa o nosso delineado bem retinho. Pode ser também um cotonete, algum pincel menorzinho, mas o importante é que ele seja retinho. E vou passar aqui em cima também. Ele não tem nenhum produto, tá? Tá um pincel totalmente limpo. Eu não gosto de vir com muito produto. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de corretivo aqui também, um pouquinho de base e passa pra ajeitar. Como eu tô usando um delineado branco, eu tô com medo de sujar, então eu venho com um pincelzinho limpo, passo e deixo bem retinho.
Um detalhe do delineado da Ariana que eu gostei muito é que além de vir aqui por cima, ele também vem por baixo do olho. Eu achei isso super diferente. Nunca tinha feito um delineado assim, mas a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar o pincel. Agora eu vou usar um pincel menorzinho. Eu tava usando um pincel um pouco mais grosso, agora eu vou usar um super pincel bem pequeno. Ainda com a sombra que tá aqui na minha mão, eu vou descer aqui. Eu vou fazer esse delineado chegar até um pouco mais aqui embaixo. Vou engrossar um pouquinho. Chegou aqui embaixo. E aqui embaixo vai ser um pouco mais difícil porque a gente tem cílios. Então a gente vai ter que fazer esse delineado por baixo dos cílios. E os meus cílios são bem grandes, então tem um desafio. Mas a gente consegue. Pega mais um pouquinho de produto. E a gente vai vir agora por debaixo dos cílios. E une aqui na frente. Aqui ficou um pouco borrado, mas a gente vai fazer aquela mesma coisa. Volta com o pincel limpo. Dá uma limpadinha. Voltar com o delineador e dar o acabamento. Estranho, né? Mas a gente vai passar o lápis branco dentro do olho e vai ficar top. Vamos ver aqui. É engraçado como cada olho é um olho, né? O meu olho ele fica bem redondinho. O olho da Ariana, como é mais puxado que o meu, já fica uma outra coisa. Mas eu amo essa técnica. E agora a gente vai dar o tchan, que é um delineado. Ela faz, além desse delineado branco, ela usa um delineado preto também, aqui em cima. E a gente vai fazer. Gente, não pisca nessa hora, que se piscar, o preto vai borrar no branco e vai ficar horrível. Então, muito foco. Balançando pra pegar. Eita. É um ótimo momento pro delineado acabar, né? Tudo bem, temos lápis preto, vamos de lápis preto. Coisas que só acontecem comigo. No meio da live o delineado acaba, mas vamos... Opa, o lápis preto fez um ótimo trabalho. Vou dar uma pontada aqui nele.
pra deixar a ponta bem fininha, tipo delineador mesmo. E agora a gente vai curvar os cílios. Engraçado, né? Eu adoro delineador branco. Vamos fazer aquela técnica do convex que a gente sabe. Primeiro coloca bem na raiz, aperta bem no meio dos cílios e na pontinha. Aqui, o delineado, como eu tô passando o Curvex, ele pode manchar em alguns lugares, porque ele é branco, então tinta branca é muito delicada de usar. Mas quando eu finalizar, colocar o cílio postiço, a gente volta um pouquinho com o delineado e tem que ajeitar de novo. Porque, realmente, pigmento branco é um pouco mais delicado, um pouco mais complicado da gente usar. Então aqui deu uma saidinha, mas quando eu botar o cílio postiço, finalizar a make, eu volto com o meu pincel pequenininho e vou dando o acabamento de novo. Vou usar o meu cílio, que a Ariana tá usando um super cílio no clipe. Vamos medir o cílio. Como esse cílio é novo, eu acabei de tirar da caixinha. Eu vou medir pra ver se ele tá ok. Ver se o tamanho fica bom. E ó, sobra um... Vou olhar pra vocês. Dá pra ver que fica um pouco maior do que o meu olho. Então, vou cortar um tantinho dele só. Que é pra ele encaixar perfeitamente no meu olho. Também não pode cortar muito. Então é bom que você se certifique bem de onde você tá cortando. E aqui na frente também, sempre tem uma pontinha. Então eu vou cortar essa pontinha porque ela acaba incomodando muito também quando a gente coloca o nosso cílio. Feito isso, agora eu vou passar a cola. Vou pegar a cola. Não, pode tirar, eu pego a cola. Só um instantinho, galera. Pega a cola. Problemas técnicos, esquecemos da cola. A cola. E antes da cola, eu vou passar um molhinho, né? Só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque esse cílio ele é bem natural. Então... só pra segurar mesmo. Bem pouquinho. E eu vou também passar no cílio de baixo, porque ficou tinta branca no meu cílio de baixo. Parece que eu nem tenho mais cílio. Vou colar. E o delineado da Lady Gaga no clipe também é quase a mesma vibe. Só que o dela, ele é todo preenchido, né? Enquanto o da Ariana, o tipo de olho da Ariana, ele sobe aqui e faz esse corte gráfico, o da Lady Gaga, ele vem só até o côncavo e ele é todo preenchido e bem grandão. Que como o olho da Lady Gaga é um pouco mais redondinho também, ela deixar ele bem alongado e bem assim preenchido, bem pra cima, dá uma impressão que ela fez um lifting natural. Vamos deixar o cílio secar um pouquinho. A cola, né? Até quantas vezes você consegue usar o mesmo cílio? Eu uso muitas vezes o mesmo cílio. Eu uso o cílio umas 5 vezes. Claro que depende da maquiagem. Quando eu vejo que ele já tá sujo, eu limpo e uso mais 5 vezes.
Aí eu limpo e uso mais 5 vezes, até onde o cílio aguentar. A cola aqui já tá no ponto pra colar. E aí eu venho aqui bem rapidinho. Colei no cantinho. Colei no cantinho interno. E o cílio faz toda a diferença da penteada. Agora, a Ariana também usa lápis preto aqui embaixo do olho. Eu, particularmente, acho que lápis preto, pra quem tem olho tipo meu, não realça muito. O dela realçou bem, fica bem bonito. Ela geralmente tem esse costume de usar lápis preto tanto na linha d'água superior quanto na inferior, e no dela fica muito bonito. No meu tipo de olho não realça muito, mas como a gente tá tentando ser fiel à maquiagem dela, a gente vai usar aqui. E aí, eu puxo um pouquinho aqui pra baixo, pra ficar bem a minha linha d'água aparente. E passo. A parte boa desse lápis da Playboy é que ele é bem pigmentado, então... Ui, só segura pra não chorar. Quem tem olho sensível nessa hora, sofre. Muito diferente do que eu tô acostumada a fazer. E aí eu vou usar o rímel aqui no meu cílio de baixo. E vou voltar a dar o acabamento aqui no meu delineado. Vou usar ainda aqui o que tá na minha mão, que ainda tá bom. E vou dando um acabamento nas áreas onde saiu. Tá mais difícil, porque agora temos o cílio pra empatar. Tentar deixar aqui o mais retinho possível. Aqui na câmera tá muito bonito o delineado, mas aqui no espelho eu vejo alguns lugares que não estão totalmente uniformes. Então eu vim ajeitando, porque a gente é perfeccionista, né? Aqui na frente também, eu não me recordo se ela fez um olhinho de gato.
gente volta com o acabamento aqui. Deixa eu ver, cadê o meu pincel? Pincelzinho. Corrigir. Vou vir agora com um pequenininho. Vou dando uma limpadinha. Sabe o que eu acho que a gente pode colocar? Uns brilhinhos aqui. O dela não tem, mas eu gosto de brilhinhos. Na verdade, vou fazer aqui essa parte logo exatamente como o dela e depois eu acrescento o que eu quero. Então a gente vai colocar um batom, que ela usa um batom bem nude, na verdade é só um gloss. E eu vou usar na minha boca, que já tá hidratada. E como é bem natural, assim, não tem muito segredo, só passa por toda a extensão dos seus lábios. Obrigada! E aí agora tá acabando a live, mas eu vou fazer o outro lado e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Ai, tô quase chorando. Mas agora, passei aqui o batom, vou esperar o batom dar uma secadinha, que esse batom ele gruda um pouco até secar. Quando ele secar, eu aplico o gloss pra ficar bem molhadinho, bem o efeito da Ariana. Vou dar uma molhadinha no meu cabelo também, passar um spray pra deixar bem o estilo dela. E aí eu volto com o look todo pronto. Esse aqui foi o resultado final. Eu dei algumas alterações. No lugar do delineado branco que tinha aqui, eu coloquei um delineado preto pra ficar exatamente como tava o da Ariana. Fiz o outro lado, passei um gloss e esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado.